Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 633 e minguando até 657 dias, 8 de setembro de 2025. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho. Obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração, muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo, eu preciso de vossas ajudas, eu não posso fazer isso só, eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinaliza o vídeo, isto é importante, ok? Blog diário de 633, com o título Acima das Estrelas de Deus, parte 31, com o subtítulo Os Pais das Matérias, parte 15. Muito interessante tudo que está sendo dito. Se vocês não acompanharam os blogs anteriores, acompanha. É muito interessante que vocês façam esse trabalho de conscientização com respeito, com carinho, para que isso possa ser uma forma boa para que você possa entender tudo que está sendo dito. É necessário que você se dedique a esses blogs diários. Eu estou no blog de 633. É interessante vocês acompanhar Deus do primeiro blog, fazer esse trabalho de conscientização. Deus do número um do blog diário que eu produzi, tudo é forma expressiva, tudo é conscientização. Se vocês estiverem até aqui no blog de 633 e acompanhando, eu tenho certeza que vocês já não são mais essa vítima social, vocês são entendido de tudo aquilo que Deus formou dentro do seu paraíso e tudo aquilo que Deus está formando o Cristo, né, que hoje é um tempo de transitório sobre a divisão daquilo que Deus está levando todos os corpos em juízo para um bem comum para todos nós, para que nós podemos relacionar isso tudo de uma forma correta. Muito grandioso, muito explicativo, tudo que fora dito, Deus do primeiro blog, acompanhe e faça esse relacionamento em vossas consciências para você ter ciência em tudo, ok? Faça com respeito, com carinho e vocês terão todos, todos os benefícios de um filho, né, que possa ter entendido do seu pai. Entenda isso. Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecedem a esse e um blog que antecipe a esse, para que vocês tenham praticidade em acompanhar estes blogs diários. Relacione isso na sua consciência com respeito, com carinho, com dedicação, para que você possa ter ciência, né, no trabalho continuado. E o trabalho continuado, como tenho dito, ele é muito interessante. É necessário que vocês façam o trabalho continuado para que você possa ter compreensão de tudo, ok? Eu também deixo na descrição do vídeo a abertura deste título, né? Acima das Estrelas de Deus. Eu dividi ele em 5 partes, né? Todos os 5 blogs, todas 5 partes vai estar na descrição do vídeo para você acompanhar um por um, certo? Lembrando que tudo é um blog diário, vai ter link que às vezes ele vai estar preso por causa do dia, né? Porque às vezes eu faço esses trabalhos, eu programo ele dentro do canal do YouTube, às vezes eles vão estar liberados, às vezes eles não vão estar liberados, mas dependendo, né, do dia que você estiver acessando, então ele vai estar livre aí para, né, para mídias sociais para que vocês possam ter contato com tudo o que está sendo dito, ok? E faça isso. E relacione isso na sua consciência com carinho, com respeito. Eu tenho essas formas de trabalhar eh, a descrição do vídeo de uma forma repentina para que vocês tenham ciência em tudo que está sendo dito, ok? Também vou deixar a abertura deste subtítulo, né? Os pais das matérias, muito, muito, muito interessante. Tudo que está sendo produzido, certo? De fáceis compreensões,
vocês dedicar, vocês vão aprender tudo muito perfeito. Relaciona isso com respeito, com carinho, e eu tenho certeza que vocês não vai perder nada. Vocês vai acrescentar tudo na sua vida. Acredite nisso, tá? Faça isso com carinho, com respeito, com dedicação e tudo vai dar certo. Também deixo na descrição do vídeo, por último, a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs, ok? Vamos então para a leitura, para a expressão livre, né? Fazer a leitura deste blog diário, e vamos para a expressão livre. A expressão livre é tudo aquilo que é formação de Cristo, tudo aquilo que já tenha dentro da sociedade. Se vocês não viram um blog anterior, veja, está na descrição do vídeo um blog que antecipe a esse, porque eles estão muito conectados um ao outro. É interessante vocês façam o trabalho de continuação, continuado, fazendo um blog diário. Todos os dias eu libero um blog diário nas mídias, certo? Todo dia, 19 horas, tem um blog diário referente ao dia. Hoje, por exemplo, é o dia 8, né? Hoje é o dia 4 de agosto, né? Hoje é o dia 4 de agosto, né? Geralmente eu tenho 30 blogs, já tenho mais blogs produzidos dentro da mídia programado, né? Automaticamente eu estou adiantado, mas nesse dia, por exemplo, ele vai ser apresentado dentro do canal do YouTube, ele vai ser apresentado dia 4 de agosto. Esse é o blog dia 4, eu estou gravando ele 4 de agosto, né? Mas ele vai ser apresentado na mídia, só para a gente esclarecer, 8 de setembro, né? Eu queria relacionar 8 de setembro, mas eu relacionei o dia que eu estou gravando, mas tudo bem, tranquilo. Mas então, esse blog diário, ele vai apresentar, ele vai sair na mídia dia 8 de setembro, 8 de setembro. Hoje é 4, 8 de, hoje é 4 de agosto, né? Mas ele vai ser apresentado dia 8, vai ser apresentado dia 8 de setembro, né? Entenda isso, né? Eu tive uma complexidade, geralmente é assim mesmo, ok? Às vezes, eu tô olhando para a tela aqui do meu computador, aí eu tô olhando aqui, 8, 4 do 8, né? Aí aparecem essas complexidades, mas tudo é uma forma expressiva para que vocês entender que tudo isso ganha uma forma natural, para vocês ter consciência em tudo que está sendo dito e relaciona isso na sua consciência com respeito, com carinho, ok? Vamos então para a expressão livre. A expressão livre é tudo aquilo que é a formação de Cristo e tudo aquilo que já tenha dentro da sociedade. Vamos lá. E eu vi uma outra voz, e que vinha do alto a baixo, e como se eu estivesse decidindo o destino da humanidade. E como se estivesse decidindo o destino da humanidade. Se vocês não viram o blog anterior, veja, né? Primeiro eu tinha ouvido uma voz, a voz que eu ouvia, ela dizia o seguinte, vamos relatar isso para a gente dar uma continuidade. E eu vi uma voz: desativa o campo, permita formar guerra contra as matérias magnéticas pelos vossos atos emotivos, de intuições e premonições de relações com estas matérias, né? Se permita por falta de conhecimento, desativa o campo e relata as matérias do campo, relata as matérias do campo desativado. Unifica tudo para mim, porque eu sou o juiz de Deus. Traga isso tudo em meu juízo, porque eu sou perfeito para mim mesmo. Não sou perfeito para o tempo, pois eu sou relativo para o tempo. Então essa é a primeira voz, certo? Está no blog anterior. Vocês vão lá e vê e dá continuidade, ok? E ouvi uma outra voz, e que vinha do alto a baixo, e como se este estivesse decidindo o destino da humanidade. Entra, na, entra, a casa é sua. Emanuel te prende, porém eu te liberto dos maus de seus opressores. Relata o bem com a sua presença e deixa o mal para aquele que se faça inimigo de si mesmo. Sendo o juiz deste é o meu juiz, e não de outro. Relata tudo isto na minha presença, pois eu vou unificar o espírito do corpo celeste de Deus.
e os membros de sua habitação, permitindo que a divisão de bens vá embora, sendo específico Cristo. Todos os corpos vão ser gloriados com um, e um vai ser gloriado com todos. Sendo isto, vai explicar o espírito justificativo do poder de Deus, o Cristo, sendo este ainda continua com o seu poder negado, porém já unificado para um e que seja Deus, explicando uma sociedade correta e única, sendo evidente que esta sociedade vai representar a consciência habitado de cada corpo em específico, e a consciência desabitado vai representar o juiz de Deus, sendo específico o Cristo, e deixando de representar os deuses e que estivera nas divisões de bens para representar um corpo celeste desses deuses que esteja se movimentando dentro da sociedade por um motivo comum, explicando eu e você no mesmo espaço de corpo, relatando o tempo de vossas realizações para o bem e o mal do mesmo. E se fizerdes o bem, que bem faremos? E se fizerdes o mal, que mal faremos? Vamos lá para a expressão livre, muito interessante. Existe muitas coisas aqui que a gente vai poder compreender mais uma vez, certo? Eu sempre uso o blog diário para, sabe, para a gente entender cada repartição, porque para que vocês tenham ciência em tudo, vocês entendem que tudo é dividido, tudo dentro do reino de Deus, tudo tem as suas divisões, tem as suas particularidades, você tem que compreender. Vamos lá, para que você, quando estiver aqui, quando estiver na ideia que vocês têm que compreender divididamente, separadamente, eu vou lhe mostrar o que tudo é dividido. Vamos lá. E ouvi uma outra voz, e que vinha do alto a baixo, e como se estivesse decidindo o destino da humanidade. Entre a casa é sua, Emanuel te prende hoje, porém eu te liberto dos maus, dos seus opressores. Relata o bem com a sua presença, e deixa o mal para aquele que se faça inimigo de si mesmo. Sendo o juiz deste, é o meu juiz, e não de outro. Relata tudo isso na minha presença, pois eu vou unificar o espírito do corpo celeste. Entende que eu ouvi uma outra voz, que vinha do alto a baixo, como se estivesse decidindo o destino da humanidade, né? Aqui nós falamos, nós criamos a ideologia, ó, entre a casa é sua, Emanuel te prende hoje, porém eu te liberto dos maus dos seus opressores. Quando eu falo que Emanuel te prende, o que que eu quero dizer? Você entende que tudo o que nós criamos de ideologia sobre o Emanuel, sobre aquele corpo presente, nós criamos a ideologia, foi prendendo isso no corpo dela. Se você voltar no livro de Isaías, você vai entender que um corpo se fez maldição por todos. Quando ele se faz maldição, ele cria um abismo, um buraco negro que atrai toda a maldição para aquele corpo, e aquelas pessoas vai depositando ali os seus bens, os seus mal, qualquer coisa, eles vão se atraindo por aquele corpo que esteja sacrificado, né? Eles vão usar a cabeça do relacionamento social, e a cabeça do relacionamento social, que hoje eles chamam de Jesus, são o próprio entendimento de cada corpo em específico. Pode olhar aí, não tem nada mais além disso. Tudo que vocês falam de Emanuel, fala em nome de Jesus e fala sobre os seus entendimentos, sobre as suas cabeças, nada que possa explicar o corpo celeste de Deus, nada que possa explicar a atmosfera, certo? Vocês podem explicar o Cristo, pode, porque o Cristo é os cosmos, é aquilo que nós expressamos, ideologia, realidade, ele interfere tudo nessas ideias dos nossos corpos presentes, daquilo que nós estamos usando a cabeça do relacionamento social, certo? Daquilo que era a grandiosidade, né? E que hoje ele
ganha essa complexidade na divisão de bens, representando cada corpo, cada cabeça em específico. Entenda isso. Aí, tudo que as pessoas usou, então prendeu, Manuel prendeu. Ou seja, o que, que eu quero dizer? Emanuel tinha realidade, tinha contato com Deus, tinha. Você acha que não? Tem. Pense nisso, por favor. Emanuel tinha todo acesso a Deus, né? Tinha todo acesso a Deus, tinha ciência em tudo. Ele podia falar assim, ó, a Bíblia está aqui, é isso, e é isso, e é isso, é assim que vai ser e pronto. Eu, particularmente, eu não concordaria com isso, com essas posturas dele. E ainda seria pior do que essa, do que ele prender o inimigo de Deus no corpo dele, ainda seria pior se ele entregasse o ouro às pessoas inconscientes. Pode olhar aí, tudo que as pessoas fazem hoje é uma censura daquilo que é a realidade, eles censuram tudo, as inconscientes são coisas trevosas demais, emocionalmente. Elas mudam os cosmos, elas mudam as energias, muda tudo que você pensar, bate, mata, sacrifica por o dinheiro, por sexo, por qualquer coisa. Então eu particularmente não concordo, eu prefiro que ele prenda aí o inimigo aí e atrai tudo para você. Você tem força para isso, segura aí, certo? Segura aí para tudo, segura aí, segura a onda aí, tá? Segura esse isso resolveria os problemas dos cosmos, das energias ruins que as pessoas produziam, né, por um tempo, aonde que as pessoas poderiam curtir as suas próprias maldades, com as suas próprias cabeças, criar um novo deuses para eles, né, criar um novo Deus, né, ao qual o ouro mesmo não seria entregado à sociedade, porque foi preso ali, foi contido ali, então Emanuel atraiu todos ali para dentro dele. Aí na Bíblia, no livro de Isaías, ele deixa isso muito claro. Eu me fiz maldições pelos malditos, sei que tem lá, blá, 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 blá. Está aí tudo nessa Bíblia significativa. Ou seja, ele prendeu aquelas energias boas e deixou as pessoas se virarem com as suas cabeças e elas mesmas começaram a entrar em juízo por si só. E entrando em juízo por si só, elas usaram a cabeça do relacionamento social, que é sei lá, uma coisa que, um cosmo daquilo que eles entendem deles mesmos, aquilo que eles entendem da Bíblia, significativa. Entenda, existem essas possibilidades, entenda? Então, eu vi uma outra voz que vinha do alto a baixo, e como se estivesse decidindo o destino da humanidade, né? Decidindo o destino da humanidade. Entre, a casa é sua. O que que vai entrar agora? Uma atmosfera boa, com os cosmos bom, com conhecimento bom, né? Emmanuel te prende, porém eu te liberto dos maus dos seus opressores, né? Aquele que vai te oprimir não vai mais te oprimir, não vai te abusar. Ah, você não vai ser, não é um mal, você é um falso profeta, vão matar ele. Não, né? Aqui está dizendo o seguinte: porém eu te liberto dos maus dos seus opressores. Quem é os maus do seu o mal dos seus opressores, que oprimiu os profetas de Deus, oprimiram, são as pessoas inconscientes, são as pessoas trevosas, é que elas matam por dinheiro, matam por sexo, matam as pessoas, elas fazem sacrifício e entrega, faz sacrifício aos deuses da terra, entenda isso, né? E aqui naquele tempo, Emanuel era a vítima e o prisioneiro também das inconsciências, sei lá, qualquer coisa que você queira entender, que esse plano não deu certo, esse plano não deu certo, esse plano de Emanuel naquele tempo exato, não deu certo para aquele tempo, né? Pode ser que dê tempo, que vocês tenham consciência naquilo que vocês e vocês ganhem as suas liberdades, entenda? Mas ainda é um processo evolutivo, entenda isso. Entre, a casa é sua. Emanuel te prende hoje, porém eu te liberto dos maus dos seus opressores. Relata o bem com a sua presença, relata o bem com a sua presença. Traz um novo cosmo, nova atmosfera, novo conhecimento. Deixa as pessoas se realizar com essa mãe natureza, essa grandiosidade daquilo que é o corpo celeste que Deus, entende? Faz menção à atmosfera, o ar puro, o oxigênio. Aquilo faz relato a isso. Entenda que o ar não contamina, ele não tem gosto, não tem cheiro. Se faça igual a eles, certo? Não contamina a atmosfera dos cosmos com as suas palavras insanas, as suas palavras de blasfêmia. Não faça isso. Não contamine essa atmosfera com as suas expressões, certo? Não faça isso. Entenda isso. Deixa o mal para aquele que se faça inimigo de si mesmo, né? Todas as pessoas que são maldosas, elas manifestam isso. Pode olhar aí.
Ah, mas eu estou sendo atentado. Não, todos nós fomos atentados. A vida toda nós fomos atentados. Nós seguramos a nossa força para que nós não fizemos o mal, não retribuímos o mal às pessoas. É isso que a gente faz. Pode olhar aí dentro da sociedade. Existem situações missionárias que são mais delicadas, que exigem mais presença dentro do relacionamento social para se fazer um com as ignorâncias. Existe muito isso, e tem muito isso dentro da sociedade. Mesmo porque, eu já tenho dito, tudo que Deus faz precisa de uma justificativa. Se vocês fazem mal, existem coisas que podem cobrir as suas maldades para que vocês sejam justificados diante de Deus. Porque as suas maldades, ela tem que ser justificativa. E ouvi uma outra voz, e que vinha do alto a baixo, e como se este estivesse decidindo o destino da humanidade. Entre a casa é sua. Emanuel te prende hoje, porém eu te liberto dos maus dos seus opressores. Relata o bem com a sua presença e deixa o mal para aquele que se faça inimigo de si mesmo. Sendo o juiz deste é o meu juiz e não de outro, né? Entendendo que tudo que nós manifestamos são também aquilo que nós somos, certo? Ou seja, quando você não se permita se contaminar com a manifestação de outras pessoas, de outros corpos, você fica livre para si mesma, para você ter a sua liberdade, a sua realização, sem, né, se contaminar com outros corpos que estejam manifestando este mal, entenda? Naquele tempo, né, Emmanuel, ele, né, atraiu essas coisas positivas e coisas negativas dos cosmos, aquilo que as pessoas já estavam se manifestando dentro da sociedade, criando essa ideia, né, de se fazer maldito pelas pessoas que são malditos da mesma forma, fazendo uma unificação de tudo que esteja dentro da sociedade, né, trazendo esses corpos todos em juízo por um, né, que se faça igual a Deus. Vamos entender isso. Entre a casa é sua, Emanuel te prende hoje, porém eu te liberto dos maus dos seus opressores, né? Relata o bem com a presença, relata o bem com a sua presença, certo? Relata o bem com a sua presença. Quando eu falo o mal de os opressores, você pode entender que todas as pessoas, elas quando elas não têm consciência naquilo que as pessoas que são inconscientes, elas não têm consciência daquilo que elas possam fazer o bem, elas começam a fazer censura com aquilo que possa ser correto dentro da sociedade, né? Hoje, por exemplo, ganha várias complexidades por causa da unificação, ele ganha uma postura ideológica, certo? E os outros corpos que são emocionais, eles querem se realizar e não conseguirão se realizar, certo? De uma certa forma, podemos entender isso, ok? Entenda isso. Sendo o juiz deste é o meu juiz, né? E não de outro, né? Relata tudo isto na minha presença, pois eu sou o sou uni, pois eu vou unificar o espírito do corpo celeste. Tudo que nós devemos entender é que este corpo de Deus, aquilo que Deus criou, essa mãe natureza, esse corpo celeste, ele é um só. E os habitantes dele se faz um com este corpo, da mesma forma, né? Entendendo isso, isso aqui é o reino onde nós temos que ter consciência que nossos atos manifestos, quando ele leva prejuízo a outros corpos, eles fazem com que nós entremos em juízo pelo aqueles mesmos juízes a qual nós levamos o outro corpo. Entenda isso. Os membros da sua habitação, né? Pois eu vou unificar o espírito do corpo celeste, os membros da sua habitação, e permitindo que a divisão de bens vá embora, sendo específico o Cristo. Sendo os corpos vão ser gloriado com um, e um vai ser gloriado com todos. Todos os corpos vai ser gloriado com um e um vai ser gloriados com todos, né? Sendo isto, vai explicar um espírito justificativo do poder de Deus, o Cristo, sendo este
ainda continua com o seu poder negado, porém já unificado para um que seja Deus, né? Para um que seja Deus, explicando uma sociedade correta e única, sendo evidente que esta sociedade vai representar a consciência habitada de cada corpo em específico. E a consciência desabitado vai representar o juiz de Deus, sendo específico Cristo, e deixando de representar os deuses que estiveras nas divisões de bens, para representar um corpo celeste destes deuses e que esteja se movimentando dentro da sociedade. Vamos voltar um pouco para a gente ter mais consciência. Vamos voltar lá de cima. Ó, sendo isso, vai explicar um espírito justificativo do poder de Deus. O Cristo, sendo este, ainda continua com um poder negado, né? O que é um poder negado? São as energias dos cosmos, são tudo aquilo que as pessoas produzem dentro da sociedade, certo? E ela não precisa ser negativa, certo? Ela pode fazer uma referência a esse ambiente bom, de tudo aquilo que Deus criou. Você entende que no meio disso aqui, da atmosfera e das energias dos cosmos, existe ainda um espaço que possa ser compreensivo sobre a harmonia entre um corpo e outro, ou seja, esse espaço compreensível sobre a harmonia, sobre um corpo e outro, são aquilo que nós produzimos nas nossas expressões, naquilo que nós levamos em consideração a outro corpo emocional, entendemos aquele processo evolutivo, a conscientização naquilo que nós podemos entender dele, da pessoa em específico, para que a gente não entre em crise por causa de tudo que está, né, dentro da sociedade, e que hoje, no tempo de unificação, ele é muito delicado para que a gente possa compreender isso. Entenda isso. Porém, já unificado para um que seja Deus, né? Todos os corpos vão ser gloriados com um e um vai ser gloriado com todos. Sendo isto, vai explicar o espírito justificativo do poder de Deus. O Cristo, sendo este, ainda continua com o poder negado, porém já unificado para um e que seja Deus, explicando uma sociedade correta, única, sendo evidente que esta sociedade vai representar a consciência habitada de cada corpo em específico, e a consciência deshabitada vai representar o juiz de Deus, sendo específico o Cristo, e deixando de representar os deuses que estivera na divisão de bens, para representar um corpo celeste destes deuses, que esteja no que esteja se movimentando dentro da sociedade por um motivo comum, explicando eu e você no mesmo espaço de corpo, relatando o tempo de vossas realizações para o bem e o mal dos mesmos. E se fizerdes o bem, que bem faremos, e se fizerdes o mal, que mal faremos, né? Então, entenda tudo que está sendo dito, né, dentro deste blog diário, para que vocês possam ter consciência em tudo, certo? Vocês relacionam a ideia que todos nós somos filhos de Deus, nós somos formados para servir a Deus, né? E nós relacionamos isso na unidade, certo? De forma que todos os corpos vão ser gloriados com um, que seja Deus, e um vai ser gloriado com todos, e que seja Deus da mesma forma. Existe forma da gente compreender essa forma de expressiva, né, de nós estarmos relacionando um sentido de nossas expressões, certo? Nós temos que relacionar não as expressões, mas o sentido dela, porque é isso que manifesta as nossas consciências, é isso que traz a mensagem boa para um, para outro. Não são muitas das vezes aquela ideia, é a ação expressiva, são a ideia e o sentido de uma mensagem, de um que se coloque no lugar de Deus por uma responsabilidade, por um compromisso com todos, que possa estar se conectando a esse corpo celeste, a grandiosidade de Deus, né, e fazer disso um ambiente bom para nós, para que nós podemos nos relacionar a isso de todas as formas, com a forma consciente de tudo, ok? Se inscreva neste canal, sinaliza esse vídeo, só se você estiver consciência em tudo. Se vocês não tiver, né, não há necessidade que vocês se inscrevam, né?
apenas desliga o vídeo, tá tudo certo, ok? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.